Olha, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, durante este ano de 2020, apenas no Brasil serão registrados aproximadamente 66.280 novos casos de câncer de mama. Um número bem expressivo e diante deste número alarmante, é fundamental, claro, falarmos sobre a campanha do Outubro Rosa. É fundamental também falarmos da importância da prevenção e do tratamento precoce desta doença. E para falarmos sobre este assunto, eu converso agora com o médico, que ele é mastologista, o Dr. Haroldo Coelho. Está comigo aqui via Skype. Doutor, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Igor. É um prazer estar falando com vocês e estou aberto aí a questionamentos. Doutor, vale ressaltar que essa doença, ela também atinge homens, não é isso? Não é apenas mulheres, não. Sim. É uma estatística que, em média, 1% dos casos de câncer de mama acontece em homem, tá? A grande prevalência é nas mulheres, realmente, mas também acomete a faixa do sexo masculino, essa proporção, e precisa estar alerta também a população masculina. Perfeito. Para a gente iniciar, eu começo falando sobre os principais motivos para o câncer de mama. Quais são? Tem como identificar quais são esses principais motivos ali desde o início para que haja o tratamento precoce? Então, Igor, o câncer de mama não tem um fator determinante, né? A ciência ainda não sabe qual o fator primordial aí do desenvolvimento do câncer de mama. Porém, o que se sabe é que existem diversos fatores de risco que, atuando ao longo da vida da mulher, podem induzir aquela célula da mama a se tornar uma célula cancerígena, uma célula de câncer, tá certo? Esses fatores de risco, eles podem ser adquiridos, como falei, ao longo da vida, ou em até uma grande parcela da população você não identifica nenhum fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, e mesmo assim ele aparece. Vale lembrar também que, em algumas situações, a mulher ela já nasce com uma alteração no DNA, no material genético da célula da mama, e ao longo do tempo essa alteração ela predispõe à formação do câncer de mama, é o chamado câncer de mama hereditário, tá certo? Que infelizmente é uma pequena parcela dos cânceres de mama, mas quando a mulher herda essa alteração no DNA, ela tem uma grande chance de desenvolver o câncer de mama, apesar de não ter contato com os fatores de risco, que eu vou comentar também um pouco mais para frente. A forma de apresentação, doutor, do câncer, será que existe algum sinal de alarme? Sim. O câncer de mama ele tem como forma de apresentação mais comum o nódulo palpável, aquele carocinho na mama que a mulher pode identificar através do autoexame ou através de algum profissional de saúde que examine e identifique um carocinho na mama. Porém, dos nódulos de mama, a grande maioria não são malignos, não são câncer. Em média, 80% deles são nódulos benignos, tá? Porém, queria levantar também que existem diversos outros sinais e sintomas para o câncer de mama. Vou citar alguns aqui. A saída de líquido pelo bico do peito, o que a gente chama de fluxo papilar, quando ele é de característica sanguinolenta, ou aquela aguinha transparente, sai de uma forma espontânea da mama, é um sinal de alarme, é um sinal de alerta, isso aí, tá? Uma ferida na mama também pode ser um sinal de câncer de mama. Vermelhidão na mama, que às vezes se confunde com mastite, que é aquela inflamação da mama. Quando acontece também, levanta um sinal de alarme. Descamação na pele da areola também é um sinal. Aquela areola que começa a descamar, parece que tem ali uma dermatitezinha, também pode ser um sinal, tá? Outro sinal importante é quando o mamilo e a areola, eles invertem. Então, aquela mulher que ela tem o bico bem protuso, bem para fora, de repente ela começa a ver que o bico está entrando. Também é um sinal que pode levar à descoberta do câncer de mama. Alteração da forma da mama. Às vezes a mama ela é um pouco mais, vamos dizer assim, caída, e ela começa a ficar endurecida, começa a crescer. Também é um sinal que a gente precisa dar uma avaliada. Outra situação é o gângliozinho, o carocinho debaixo da axila, a íngua, popular íngua, que a gente chama, debaixo da axila. Quando a gente palpa e essa íngua dura
4 semanas, um pouco mais do que isso, é um sinal de alerta também. E a dor na mama também pode ser. Uma pequena parcela dos cânceres de mama, em torno de 5%, eles podem se manifestar com uma dor mamária. É aquela dor mais localizada, não é aquela dor difusa que a mulher sente na mama inteira relacionada ao ciclo menstrual. É aquela dor mais pontual na mama, pode ser um sinal de alerta também. Basicamente, essas situações a gente fica atento aí que pode realmente ter um câncer de mama se desenvolvendo por trás. Uhum. Compreendido. E essas mesmas formas de apresentação da doença se aplica para homens também? Sim, também. O nódulo também é a forma mais comum de apresentação do homem, mas em segundo lugar viria a saída de líquido pelo bico do peito, que é o fluxo papilar, como eu falei. Essas duas no homem são as mais comuns. Sei. Agora, qual a importância da mamografia? Diante de tudo isso, dessas apresentações, creio eu que o próximo passo seja ir em busca de um especialista da área, um mastologista, e a importância de ter a mamografia para descobrir isso aí, enfim, tratar de forma precoce. Isso, Igor. Então, o sinal de alerta, qualquer alteração que você percebeu na mama, que não é o normal da sua mama, você está acostumado a ver a mama de determinada forma, e você percebeu que aconteceu alguma coisa diferente, é motivo para você procurar um profissional especializado, né, que no caso é o médico mastologista. A mamografia, ele é um exame que a gente faz em pacientes assintomáticas, com uma forma de rastreamento. O que seria isso? Então, antes do paciente desenvolver o sintoma, a gente faz o exame regularmente, faz no caso a mamografia, para que você detecte o câncer de mama numa fase inicial, antes dele aparecer clinicamente, antes dele dar algum sintoma, algum desses sintomas que eu falei, tá? Então, a mamografia, ela é um raio-x da mama, nada mais é do que um raio-x, uma radiografia da mama, usa radiação, mas uma dose muito, muito pequena, então não precisa se preocupar com o risco da radiação, é uma dose muito pequena, isso aí a gente já está estabelecido na literatura, tá? E a mamografia, fazendo regularmente, ela consegue detectar o câncer de mama numa fase pré-clínica, então numa fase antes de você desenvolver qualquer sintoma. Isso configura o quê? Qual a importância disso? É que você diagnostica numa fase inicial e aumenta a chance de cura, diminui a mortalidade da paciente. Então, o rastreamento mamográfico ele é capaz de reduzir a mortalidade do câncer de mama em até 35%. Você veja que se todas as pacientes que têm idade para fazer rastreamento o fizessem de uma forma regular, correta, você evitaria 35% das mortes que você falou no início. Então, são 66 mil casos novos ao ano, mais ou menos 15 mil mortes ao ano por câncer de mama. Você evitaria 35% menos de mortes com o uso do rastreamento através da mamografia. Doutor, a cor da pele, ela tem alguma influência em relação à incidência do câncer ou não? Sim. A gente sabe que a raça branca ela tem um maior risco para câncer de mama, do ponto de vista de incidência. Tá? Na sequência de risco seria primeiro a raça branca, são os caucasianos, né, o nome científico. Em sequência viria a raça negra, os hispânicos e os asiáticos. Porém, vale lembrar também, um ponto que chama a atenção, é que a raça negra, apesar de não ter uma incidência tão grande como a raça branca, ela tem uma característica de possuir cânceres em uma idade mais jovem, tá? O câncer de mama pode acontecer na idade mais jovem na raça negra, e tipos de câncer de mama mais agressivos, tá certo? Então, esse é um sinal, é um dado bem interessante, né? A raça negra tem uma chance de ter um tipo de câncer de mama um pouco mais agressivo comparado com as outras. Compreendi. Agora, quais são os fatores que aumentam esses riscos, né, os riscos de ter câncer? E tem os que diminuem também. Como é que você pode fazer, sei lá, algum hábito durante a vida, você pode diminuir os riscos de ter o câncer? Tem esses dois fatores, os que aumentam e os que diminuem os riscos de ter o câncer ou não ter? Sim.
Os fatores de risco, eles podem ser divididos entre os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. O que seria isso? Modificáveis, como o próprio nome já diz, você pode, através da sua mudança de estilo de vida, você pode afastar eles da sua rotina, né? E os não modificáveis. Quais seriam eles? Os não modificáveis, a idade, tá? O sexo feminino. A gente sabe que mulheres acima dos 50 anos têm um risco maior para câncer de mama. Sexo feminino, em comparação com o masculino, tem muito mais chance, tá? A idade que começou a menstruar, que a gente chama de menarca, quando acontece na idade muito jovem, antes dos 11 anos, é um fator de risco. A idade que aconteceu a menopausa, normalmente acontece entre os 50 e 55 anos. Quando se prolonga muito, além desse período, também é um fator de risco. A história familiar de câncer de mama, então, parentes de primeiro grau, parentes de segundo grau, que tiveram câncer de mama, e outros tipos de câncer também, como ovário, próstata, estômago. Se tem vários casos na família, é um sinal que você também tem um risco mais aumentado, é um fator de risco que você não pode mudar, vem na sua herança genética, né? E como fatores de risco modificáveis seriam basicamente o cigarro, né? Tabagismo, alcoolismo, obesidade está muito prevalente. A gente sabe que a obesidade desencadeia uma inflamação no corpo inteiro, que isso aí pode agravar tanto infecção quanto pode ser um ponto de gatilho para o desenvolvimento de câncer, entre eles o câncer de mama, tá? E seria basicamente, e alimentação. A alimentação também, sabe que rica em carne vermelha, alimentos processados, fast food, gorduras, é um fator de risco também. E por último, a terapia de reposição hormonal, né? Que é aquele tratamento que as mulheres, quando atingem a menopausa, fazem, elas tomam hormônio, seja através de um comprimido, através de uma injeção ou de um adesivo na pele. E esse hormônio, quando usado, essa terapia, quando usada por muito tempo, ela confere um risco maior de câncer de mama também. Dentre os fatores de proteção, a literatura já sabe que 30% dos cânceres de mama poderiam ser evitados se você adotasse hábitos de vida saudáveis também. Veja que dado importante, Igor. Você evitaria 30% dos casos de câncer se você adotasse hábitos como evitar a bebida alcoólica, evitar o cigarro, praticar atividade física regular, manter um peso ideal, evitar a obesidade, se alimentar de forma saudável. Se você também tiver filhos em uma idade jovem também, sabe que isso é um fator de proteção. Abaixo dos 30 anos, se você conseguir ter filhos, a mulher conseguir ter filhos nessa faixa etária é um fator de proteção. E a amamentação. A gente fala também da amamentação, ela também confere uma proteção importante contra o câncer de mama. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação, já que a gente agradece demais. Com certeza esclareceu muita coisa, tanto para mim quanto para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, Igor. Foi um prazer e estou à disposição. Até uma próxima. Então é isso. Após os 40, além da mamografia anual, é primordial você que está nos assistindo, principalmente mulheres, todos os dias ter hábitos que vão prevenir o câncer de mama. Apoie a campanha do Outubro Rosa, espalhe informação e vamos juntos contribuir para que esses números que foram citados pelo doutor reduzam cada vez mais.